Olá pessoal, mais um podcast no ar aqui com vocês, o nosso Shopping Coração do Brás, o shopping que é apaixonado por você. E a gente está aqui para trazer muita informação, para trazer conteúdo de qualidade para você que está aí assistindo a gente. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito legal com ela, que é neuropsicanalista cristã, terapeuta, escritora, palestrante, Bárbara Cunha. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, vai ser um momento muito especial. Primeira vez aqui no nosso pod, conversando com a gente, trazendo pra gente um pouquinho, né, desse conceito da saúde mental, da terapia, o quanto é importante para a vida profissional, para a vida, né, conjugal, para a vida no geral, né? Eu acho que a gente tá com as nossas emoções em dia, traz um equilíbrio pra gente em todas as áreas, né, Bá? Sim, eu acho que hoje em dia tem se falado muito dessa área, né? Antigamente não era tão normal falar de saúde emocional. Mas agora é essencial, não tem como. A gente consegue ver que o índice de enfermidades, né, nessa área é muito grande, tem aumentado. E a gente vê hoje no profissional, né, o quanto isso também tem afetado. O quanto as pessoas têm hoje burnout, estresse, ansiedade, depressão. E a gente vê que muitas vezes isso começa no âmbito profissional. Fala um pouquinho pra gente o porquê que isso tem acontecido tanto. A gente vê muito essa questão de ambientes de muita pressão, né? Muita cobrança. E às vezes a pessoa ela começa a lidar ali com os desafios. Chega em casa também tem desafio, né? Eu falo assim que não é só no ambiente corporativo, mas é uma somatória. Porque dentro de casa eu já tenho as minhas pressões, aí eu vou para o trabalho, dependendo do ambiente também, a ambiência faz muito sentido, se é um local saudável. Hoje a gente vai ver também até a nova NR1 trazendo esse olhar para a saúde mental, porque tem uma necessidade muito grande, pessoas se afastando, né, justamente por questões no trabalho. Então, é justamente um ambiente de muita pressão, muita cobrança, situações acontecendo ali, ambientes que tem muita meta, né? A gente vê também quando tem um tipo de trabalho, dependendo se tem uma meta a ser cumprida, tudo isso interfere também, a pessoa fica ali a mil, e isso na saúde emocional vai interferir. Como que hoje, assim, a gente pode ter uma saúde mais saudável, saúde saudável ficou meio redundante, mas a gente ser saudável nesse ambiente, no ambiente de pressão, onde a pessoa, por exemplo, tem um cargo grande, ou a pessoa ela é a dona do negócio e ela não tem como fugir, né? Como lidar com essa pressão? Eu acho que isso faz muito sentido, essa pergunta, porque quando eu vou palestrar no meio corporativo, uma coisa que a gente tem trazido bastante é a questão da inteligência espiritual. Eu preciso entender que eu tenho... Quando a gente fala de quociente, por exemplo, quociente intelectual, que é a nossa habilidade de raciocínio, tem o emocional, que é a de enfrentar os desafios, e tem o espiritual. Quando eu entendo que há um propósito, há uma missão maior, eu consigo lidar. Então, por exemplo, pessoas de um grande cargo, que estão ali não apenas no quesito só profissionalmente, mas tem algo a mais. Quando eu coloco propósito para aquilo que eu vivo, é diferente, porque eu consigo enfrentar os desafios. O desgaste é menor porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que aquilo é uma missão. Lógico que tem dificuldades, né? Por mais que a gente faça algo que às vezes a gente ame, porque às vezes as pessoas me perguntam assim, será que é possível achar algo ou fazer algo que a gente ame? Claro, existe essa possibilidade. Quando eu entendo o meu propósito. E entender o propósito vai muito além. Então, as pessoas hoje elas têm buscado essa área de se conectarem, né? Se conectarem com Deus, buscarem essa fé, porque isso é onde a gente vai se encontrar, nossa identidade. E ali sim eu consigo enfrentar desafios, seja o ambiente que for. A gente vê hoje uma geração que tem uma identidade bem caótica, né? Primeiro de tudo, a pessoa não sabe o que ela quer ser. Então, ela muitas vezes não sabe se ela é um menino, mas ela quer ser menina, ela é menina, ela quer ser menina. Ela não consegue enxergar uma identidade, ela não consegue formar essa identidade. Então, tudo é permitido porque ela não consegue se encontrar. Sim. E assim, como é que a gente pode se encontrar na nossa identidade? Não só essa nova geração, que a gente sabe que está passando por essa questão de tanta informação, né? Mas, assim, às vezes a gente que já é mais velho e que fala, cara, eu já tenho 40, 50 anos, mas ainda não achei meu propósito, ainda não sei o que eu quero, eu ainda não consegui, já tentei de tudo. Ou aquela pessoa que já atirou para todo lado e não consegue encontrar o seu propósito. É tão difícil assim? Na verdade,
Quando a gente fala de propósito, só tem um lugar onde a gente encontra esse propósito, né? Que exatamente um propósito real e genuíno, que é em Deus. Por quê? Porque é Ele que te cria para algo. Então, quando as pessoas entendem isso, hoje até o meio corporativo, todas as áreas têm buscado muito essa espiritualidade. Porque quando eu começo a entender que eu nasci para algo, eu não estou aqui em vão. A gente tem que entender que hoje, por que tem essa distorção da identidade? Porque as pessoas não sabem quem são, não sabem para onde vão, não sabem o que querem. A comparação é um dos grandes dilemas hoje em dia da sociedade. Por quê? Se eu vou para a rede social, com certeza eu tô olhando ali, eu tô rolando, tô vendo páginas e stories, enfim, eu tô me comparando. Eu começo a ver aquela pessoa que conquistou algo e aí eu olho pra minha vida. Mas quando eu entendo o meu real propósito, entendo que também há um tempo, cada um tem seu tempo. Às vezes tem aquela pessoa que talvez esteja na mesma faixa etária que você, por exemplo. E aí você olha, nossa, mas a fulana conquistou. Ou era uma colega de profissão. Ou era alguém que fez faculdade. Tem muito isso, né? Você fala, meu Deus, ela já tá com filho. Ou ela já fez isso. A gente começa a se comparar. Mas quando eu entendo que cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua identidade, cada um tem o seu tempo, o seu processo, aí eu começo a descobrir realmente qual é a minha missão. E quem que vai me apresentar isso? Deus. Né? Quando a gente busca isso, falar hoje de Deus é algo assim muito... Às vezes as pessoas têm banalizado isso, porque às vezes não têm conseguido se conectar ou acha que, peraí, tá, eu sei Deus e aí, minha vida? É muito mais do que isso, é realmente entender o amor dele sobre a minha vida, é entender que existe um processo, existe alguém que me ama verdadeiramente e que se preocupa com a minha trajetória, que se preocupa com o meu dia a dia, com os detalhes da minha vida. Às vezes a gente distancia muito a nossa vida de Deus, porque parece que Deus é um Deus punitivo. Parece que Deus, se eu não fizer, Ele não vai agir. A gente precisa entender que Deus não muda. O amor dele não muda, não importa se eu fiz ou se eu não fiz. O amor dele, a presença dele, a vontade dele, os planos dele não mudam. Então, quando a gente começa a buscar esse relacionamento de novo com Deus, que é algo muito simples, eu falo que orar ou falar com Deus é uma conversa, igual a gente está conversando aqui, e entender esse relacionamento, entender. E aí eu começo a me aproximar, essa intimidade me leva a descobrir o meu propósito. Eu falo que eu tô com 32 anos, né? Jovem, né? Jovem, mas muito jovem. E eu falo que na minha caminhada, né, enfim, buscando ali, eu sempre quis entender meu propósito. Mas eu falo que às vezes a gente está muito preocupado buscando o nosso propósito e a gente deixa de buscar o essencial, que é buscar o criador do propósito. E eu lembro que numa fase assim que eu tive uma crise muito grande, eu vivi um processo de síndrome do pânico, eu vivi muitas pressões, eu estava finalizando ali, estava no meio do meu doutorado, foi muita coisa ao mesmo tempo. E aí pandemia, acho que foi naquela linha Você é ali. formada em biomedicina? Também, minha primeira formação foi biomedicina. Tá. E aí depois foi puxei... nessa época? Nessa época de doutorado, que eu puxo ali, que foi muita pressão, mestrado, doutorado, eu nem lembro ali, mas eu lembro que estava ali na pandemia. E eu vivo um dos grandes, assim, processos de muita dor, e muita crise, muita coisa acontecendo. E eu acabei desenvolvendo isso de muitas coisas, inclusive pressões no meio acadêmico, né? E eu falo que eu descobri um Deus que eu não conhecia. Eu já conhecia desde 11 anos de idade, mas foi muito diferente. Foi realmente, assim, aquele amor, aquela coisa de perto. Encontro mesmo, né? E ali, eu não estava mais preocupada, querendo entender, qual que é o meu propósito, por que eu nasci, porque isso vira muito isso aqui, né? Isso é um clichê, muito. Já, ai meu Deus! Se fala muito de propósito, mas realmente não fala na prática como que funciona, né? E aí eu lembro que quando eu estava vivendo essa experiência, eu lembro um dia que eu estava no meu quarto, eu chorei muito aquele dia, estava falando com Deus, orando, e aí, de repente, assim, eu tenho uma experiência ali naquele ambiente. E aí Deus começa a falar ao meu coração. Uma coisa assim, sabe quando a gente sente de dentro, Sim. assim? E eu começo a chorar. E aí Deus começa a trazer pra mim essa área que eu ia atuar agora, né? Que seria... mal sabia eu que eu ia focar muito nessa área de saúde emocional, inteligência emocional, espiritual. E foi uma fase de transição. E hoje eu entendo realmente aquela frase que a gente fala que só tem autoridade quem vive o processo. Porque eu realmente vivi essa crise, esse processo emocional e venci. Né? Então, hoje, quando eu vejo meus pacientes, meus mentorados, eu olho para eles e falo, é possível vencer.
Só que, assim, viver aquele processo, né? Hoje eu falo que eu agradeço, sabia? E a gente fala, ai, meu Deus, será que você voltaria? Eu agradeço, porque foi ali que, quando eu busquei a Deus muito, porque, imagina, muitas crises, muitas coisas acontecendo, eu descubro o meu propósito. E eu nem estava perguntando ali. Eu só estava falando, Senhor, me ajuda. E aí faz muito sentido as coisas acontecerem. Eu acho que às vezes quando a gente descansa, aí Deus consegue vir fazer, né, o que ele precisa fazer. Enquanto a gente tá naquele movimento desenfreado da vida, é como se a gente falasse, Deus, dá um tempinho aí, deixa eu fazer. Aí você fica aí. Aí quando... É igual quando uma pessoa... Tem muita gente que quer ser mãe e fica... Tenta. Aí na hora que a pessoa fala, não quero mais, não vou. Aí a pessoa fica grávida. É mais ou menos isso, né? Então, muitas vezes a gente fica atrás do nosso propósito, dessa identidade desenfreada, de uma forma que a gente fica tão perdido. E as pessoas também confundem, eu acho, um pouco essa questão da intimidade com religião. E não é sobre religião. Exatamente. Né? É sobre conexão. É sobre você realmente entender que você foi criado por Deus, você é filho de Deus, e que a partir desse momento que você descobre para que você foi criado, é aí que o seu propósito acontece. Isso em qualquer lugar, na loja que você está trabalhando, no seu, na sua casa, na academia, onde quer que você seja, né, esteja. Então, isso é muito legal, a gente se perceber dessa forma, né? Mas é difícil chegar nesse ponto, né? É um desafio, né? Eu acho que não é difícil e não é difícil. Mas é um processo. É porque, na verdade, a gente vive hoje numa geração que a gente quer tudo pra ontem. E aí a gente não consegue perceber que tem coisas que a gente precisa entender durante o processo. Eu falo que hoje, depois dos 30, né, a gente sabe que é outra cabeça, é outra mentalidade. Não é só sobre idade, mas é sobre maturidade, é sobre experiência. Então, às vezes, a gente quer tudo muito rápido. Eu quero isso, eu quero... Hoje a gente vê uma geração muito nova alcançando muitas coisas, tá? Então, hoje a gente vai ver na era digital pessoas novíssimas, 20 e poucos anos. Milionários. Só que você não tem ideia o nível de desgaste emocional. O nível os bastidores disso. Eu falo que, né, alguns pacientes, algumas pessoas que eu acompanhei, que realmente são muito grandes hoje, vivem coisas assim surreais para quem vê na rede social. Mas ninguém sabe que está dentro de casa chorando, entrando numa crise, pensando em desistir, pensando em se matar. É muito difícil isso. Então, assim, quando a gente atrela isso, igual você falou, não é sobre religião. Pelo contrário, porque a religião nos afasta desse lugar, né, dessa busca em Deus, mas é entender que existe um Deus que cuida e que te fortalece. Seja num desafio, seja, por exemplo, na tua empresa, na tua loja. A gente tem desafios o tempo inteiro. Se eu não tenho a quem buscar, se eu não tenho a minha fé, se eu não tenho essa linha, né, de entender, isso se torna mais difícil. Aí eu não tenho uma razão pelo qual levantar todos os dias. Então, quando eu entendo, por exemplo, quando eu tenho um propósito de realmente fazer a minha família feliz, conquistar coisas para os meus filhos, tudo são linhas, né, de objetivos que nós temos. Isso nos motiva, isso nos leva a avançar mais um dia, a viver um dia após o outro e de uma maneira intencional. Não só de viver por viver. Peraí, por que eu estou cuidando da minha saúde? Eu quero ver os meus netos, eu quero... ter uma vida mais saudável, eu quero poder ter disposição para trabalhar melhor. Então, quando eu tenho intenção naquilo que eu faço, tenho consciência, eu começo a fazer escolhas mais assertivas. Né? Isso é muito legal, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um problema, obeso, tem uma pessoa que tem obesidade. Aí ela só vai se cuidar no dia que o médico fala, você tá hipertenso, você tá diabético, você tá não sei o que lá. Aí a pessoa toma aquele susto, ou o médico fala, olha, se você continuar assim, você vai morrer. Então eu vou me cuidar, né? Então aí a gente acaba tendo um porquê para fazer aquilo. Então, às vezes, até nessas coisas assim ruins, né, a gente precisa de motivo para você ver como o ser humano ele precisa dessa intenção, né? E tem muita gente hoje que não sonha mais. É verdade. Né? Tem gente que não sonha mais, tem gente que faz o automático, aquilo que a gente estava falando antes de começar o podcast. A pessoa acorda, ela liga o play e ela vai. Eu estava até conversando com um amigo meu esses dias, ele falou, tem dias que é tão engraçado, parece que assim, que eu acordei, aí quando eu vejo eu já estou dormindo. Eu passou meu dia, sabe quando você não percebe o que você faz? Então, eu acho que falta isso também, né? Da gente poder
ter essa plenitude no hoje, né? Sim. As pessoas, acho que falta um pouco dessa... Muito. Falta muito. Por isso que a gente vê um público cada vez mais ansioso. Por quê? Porque eu não vivo agora. Eu estou pensando amanhã, eu já estou aqui agora pensando o que eu vou fazer daqui a pouco. Então, não viver o hoje é também não aproveitar as situações que hoje me traz. Igual a gente fala, o presente é um presente, mas será que ele tem sido para você? Porque você não consegue observar o que você está fazendo. Você não consegue sentar na mesa da tua casa, comer com os teus filhos de uma maneira ali com eles, aproveitar. Tá sendo tudo muito automático. Daqui a pouco a gente tem que ir, tem que levar na escola, tem que... Até que ponto? E o tempo vai passando. A gente fala, né, que o tempo é a moeda mais valiosa que existe. Não tem como, não tem... E quando que eu vou voltar ou ter esse tempo novamente? Então... Realmente, essa intenção de entender o que eu estou fazendo, viver agora. Né? A gente fala aqui que o nosso cérebro ele precisa estar num estado flow, que é um estado de... Peraí, eu estou em plenitude, eu estou vivendo. Algumas dicas, né? Quando eu vou dar, por exemplo, eu tenho alguns pacientes que eles estão prestando vestibular, enfim, e tem muita dificuldade para como que eu vou estudar, o que está acontecendo, é muita pressão. Uhum. E a gente trabalha muito essa linha, né? Como que o cérebro funciona. Então, ele precisa entender que você está ali, que está sendo algo bom, porque ele vai encurtar caminho. Né? Quando a gente vai ver a questão de um hábito, hábitos bons ou hábitos ruins, são circuitos neuronais que a gente vai desenvolvendo e é onde ele quer economizar energia. Eu sei, por isso que você falou, eu acordo, a hora que eu vejo eu já tô dormindo, mas a minha vida foi aquela rotina que eu tô acostumada e eu nem percebi. Eu nem parei para analisar o que eu fiz, porque já tá acostumada. É igual dirigir, você não pensa mais, você só vai dirigindo. Então, só que eu preciso parar. Por quê? Eu preciso entender. Hoje, nossa, eu tô aqui nesse podcast, falando com a Bárbara, tô aproveitando esse momento, respirar, olhar ao meu redor, sentir o ambiente, tudo isso me dá essas paradas, eu consigo trazer consciência, né? Então, isso realmente vai tirando esse estado de ansiedade e eu consigo viver. Realmente, não é sobreviver, eu falo muito isso. A gente sobrevive muitas vezes. Não, eu preciso viver. Quais são as minhas escolhas? O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo pra mim? A gente começa a viver aí pra trabalho, pra vida, pra tudo e pra você. Tua vida. Porque aí a gente tem aquelas pessoas que gostam muito de cuidar, né? Então, assim, é a que se preocupa com o pai, com os filhos, no trabalho, com a equipe. E quem cuida de você? E você? Você já parou pra olhar pra você? O que você fez pra você? Pensa aí, essa semana, o que você fez pra você? Onde você parou falando, nossa, eu gosto disso, quero fazer isso pra mim. Isso vai ficando, né? A gente vai estacionando, né? Esses desejos, essas vontades, porque também a gente é muito cobrado pelas pessoas, né? Algumas pessoas não tanto, mas outras, né? Parece que quanto mais você faz, mais você é cobrado. E aí chega um momento que quando você não faz mais, aí você é ruim, né? Porque você como eu posso dizer? Você impõe um padrão para as pessoas. Isso é muito perigoso, né? Sim. Porque às vezes automaticamente, eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu sou muito prestativa, eu gosto muito de servir, de fazer as coisas para as pessoas. Então, às vezes eu me entrego demais e aí quando eu não faço, a pessoa fala, como você não vai fazer? Né? Então, isso também é muito de temperamento, enfim, é um pouquinho da nossa de característica, personalidade e tal. E isso é muito perigoso também, porque a gente impõe para as pessoas, às vezes, um padrão que a gente também não consegue, às vezes, sustentar por muito tempo. Porque é puxado, né? Então, você diz assim, pra gente ser um pouquinho mais egoísta, talvez? Na verdade, nós precisamos ser nós mesmos. Então, quando a gente fala, isso que você fala, Bá, é muito comum acontecer. Porque a gente começa a criar esse padrão e com o tempo você vai percebendo que para sustentar esse padrão, você está se perdendo. Então, a tua essência, aquilo que você começa a pensar na tua vida mesmo, eu não falo só sobre princípios ou algo do tipo, mas essa correria frenética ou o fato de não saber falar não. Por que você falar um não ou se posicionar... Só o fato porque o outro não está acostumado, aí você vai se colocar nessa situação por conta do outro e você. Né? Então, até quando a gente fala até mesmo de quesito de versículo bíblico, a gente fala de amar ao próximo como a nós mesmos. Não tem como amar o outro se eu não me amo. Então, não é só sobre entregar, mas é algo que eu transbordo aquilo que eu tenho. Eu não entrego. Se eu entrego o que eu não tenho, uma hora eu vou parar, uma hora isso desgasta.
E às vezes as pessoas entram num lugar que elas vão entregando, porque não falo não, porque tem que ser, eu tenho que sustentar aquilo. Só que quando você estiver lá naquele desgaste, com aquela dificuldade, cadê as pessoas? São poucos. Você vai falar assim, ei, Bárbara, cadê você? Como que... Não. E isso é muito sério. Então eu preciso pensar na minha vida, porque amanhã depois você não vai poder cobrar ninguém de todas as vezes que você fez, porque tinha que sustentar aquilo, porque tinha que fazer acontecer. Só que a tua vida, a tua escolha, a tua vida. Consequências de que você teve ali, das suas escolhas. Então, quando eu trago essa linha de autonomia, na verdade, igual você falou, é um egoísmo, é uma autonomia. Peraí, eu estou fazendo? Se eu falei sim, eu estou consciente daquele sim. Eu quero. Agora, se eu faço por conta de ou por terceiros, isso é perigoso. Entende? Uma hora a conta chega. Uma hora eu vou parar pra pensar, por que eu tô fazendo isso? A gente começa, você vai indo. Eu falo assim que você saber falar não e os nãos também nos levam à nossa missão, ao nosso propósito, porque você não se distrai. A gente começa a falar assim aqui, escolhas, eu preciso saber pra onde eu estou indo, porque se eu falar sim pra tudo, a hora que eu ver eu tô me perdendo. Eu tô me perdendo, tô me sobrecarregando. Eu já não sei mais aquilo que faz sentido e o que não faz. E aquilo que faz sentido pra mim eu tô deixando. E aí? Né? Então entra nessa linha. E até assim, né, esse final de semana atrás, alguns finais de semana atrás, eu até coloquei uma coisa no meu Instagram. Eu coloquei, Deus, obrigada por não ouvir todas as minhas orações. Né? Porque muitas vezes a gente pede algumas coisas pra Deus que depois lá na frente você fala, meu Deus do céu, se o Senhor tivesse dado isso aí que eu pedi, eu tava hoje acabada. Então, até os nãos também fazem a gente crescer. Mas é muito difícil. Tem gente que tem essa personalidade, esse temperamento, que pra falar um não, ela tem um problema. Mas geralmente a pessoa que tem dificuldade de falar não, ela tem problema com rejeição, né? Exato. Alguma coisa assim, né? Super. Na verdade, essa dificuldade do não e a nossa personalidade, tudo isso tem a ver com o processo da nossa infância. Então, tudo ali começa na nossa criação. Às vezes, essa pessoa, ela não pôde falar não. Então, dentro do lar dela, era aquela questão, por exemplo, quando você vem de uma família muito tradicional, ou que o pai era muito rígido, a mãe, às vezes, muito controladora. Então, o filho não tinha aquela autonomia, né? Hoje, não que eu tô falando, porque hoje em dia também entra muito nessa questão de criação de filhos, né? Ai, não pode falar nada. Tem autonomia demais. Não. Tem que ter limite, sim, não, né? Mas, hoje em dia, não pode falar, não é assim. A gente precisa disciplinar, a gente precisa pôr limite. Mas ali acontece também porque, por exemplo, ocorre um espelhamento. Às vezes, a própria mãe daquela criança, por exemplo, não falava não. Para ela, não, você não pode. Ela direcionava muitas vezes. Nós somos frutos do meio. Então, a gente vai absorvendo. Eu falo que o nosso inconsciente, ele nos leva muito mais a agir do que o nosso consciente. Quando a gente vai em escala, por exemplo, científica, a gente vai analisar que antigamente tinha uma estimativa que a gente é muito mais movido pelo inconsciente, 90%, versus consciente de 10%. Só que hoje isso já atualizou. Hoje é 98% pelo inconsciente. O que é o inconsciente? Traumas, situações, memórias, dores, questões da infância, tudo que está registrado. Então, a minha atitude no meu dia a dia, muitas vezes, no meu trabalho, nas minhas decisões, tem muito a ver com o meu inconsciente. Por exemplo, eu tive um caso de uma paciente que ela, na infância dela, ela teve uma dificuldade, porque a mãe dela era muito vaidosa. Só que ela não tinha uma mãe muito presente. E ela admirava muito a mãe dela, sempre se arrumando, sempre muito bonita. E ela, aquela menina, assim, que não foi cuidada. Então, a mãe não olhava pra filha. E ela usava, roupas... Qualquer roupa, não tinha aquela coisa do conjuntinho. E ela admirava isso. Né? A mãe não se preocupava, não olhava pra ela. E a mãe pensava muito nela em si, né? Resumindo, essa menina cresce, ela foi muito envergonhada na escola, porque as amigas eram todas, já usava esmaltinho, maquiagem, e ela não. E ela queria muito, ela não sabia. Ela tentava se maquiar, fazer, não sabia. E a mãe nunca presente. Resumindo, aquilo marca muito a vida dela. A questão da autoestima dela precisou ser trabalhada, enfim. Só que aí a gente vai analisar que ela tomou decisões na vida dela. Quando ela cresce, ela se forma em farmácia. Ela tem hoje a farmácia dela.
E o foco dela principal é a área de cosmético, onde ela manipula e onde ela ajuda pessoas a se cuidarem, a criar, tipo, maquiagens, cosméticos, porque ela gostava disso. Então, ela não teve, mas aquilo se tornou a missão de vida dela. Ela falou, hoje eu vou ensinar as pessoas. Ela senta lá, tem às vezes algumas idosas que ela atende, que ela ama, ou mais novas, ela gosta de atender, de ensinar, de mostrar o que faz bem para a pele, aquilo que ela não teve. Então, muitas vezes a gente usa a nossa dor, né? A nossa dor, ela faz parte. É algo que ficou no inconsciente dela, ela venceu aquilo e hoje se tornou uma missão de vida. Eu vi um podcast, não me lembro agora, faz um tempo já, e aí eu ouvi uma frase que fez muito sentido pra mim, assim, às vezes eu fico pensando, porque às vezes as pessoas falam assim, você só pode dar aquilo que você tem. Aí a pessoa do podcast falou assim, não concordo. Eu acho que mesmo que você não tenha, você pode dar aquilo que você pode. Então, eu acho que isso é verdade. Eu já vi muita gente que teve, por exemplo, um pai alcoólatra e falou, não, eu não vou ser assim. Sim. Eu vou mudar esse padrão. Né? Então, ou teve, sei lá, no caso dessa tua paciente, exatamente isso. Minha mãe não fez pra mim, então nem por isso eu não vou fazer. Eu vou pegar isso e vou transformar. Super. Né? Só que isso é uma pessoa também que tem consciência e ela falou, eu não quero repetir essa história, entendeu? Eu não quero... Porque às vezes a gente repete um padrão. O mais fácil é repetição de padrão. O mais natural. Agora, por exemplo, uma pessoa que fala, não, eu vou vencer. Por mais que ela tenha o caso de uma pessoa alcoólatra, por exemplo, de que teve um pai, ela, não, eu quero fazer diferente. Então, ela vai lutar contra aquilo e ela vai vencer. Mas, realmente, eu acredito muito nisso, não existe uma perfeição, mas nós somos pessoas possíveis. Possíveis que vão dar aquilo que podem, entregar aquilo que conseguem, que desejam, né? Porque não é tão simples assim. Às vezes a gente se cobra muito. Se cobra muito, não tem que fazer, tem que ser assim. E muitas vezes a gente não teve um suporte, não teve uma bagagem. Mas quando eu desejo, quando eu tenho consciência, quando eu quero mudar aquilo, quando eu quero fazer, não tem o que me impeça. Lógico, eu preciso me cuidar, eu preciso também curar minhas dores, meus traumas, trabalhar essa questão emocional. E isso sim me levar a vencer. Por exemplo, o caso dessa paciente, ela decidiu. Não foi fácil. Não foi fácil, porque eu acho que a cada manipulação de algo, a cada criação de algo, algumas memórias batiam ali. Com certeza. Só que ela decidiu perdoar. Ela perdoou a mãe dela e ela decidiu seguir, porque perdão não é sobre a pessoa, né? Não era sobre a mãe, era sobre o que ela estava carregando. Quando ela faz aquilo, ela segue e hoje ela tá super bem. É tão engraçado sobre essa questão do perdão, né? Acho que podemos pegar um gancho aqui, porque tem muitas pessoas que são super... Eu sou uma pessoa que eu perdoo muito fácil. Nossa, eu estava falando ontem isso com meu marido e tudo. E eu falei, gente, eu tenho uma facilidade de perdoar e isso não me dói. Depois eu consigo... lógico que às vezes tem pessoas que a gente não quer que conviva mais com a gente, mas eu consigo ali voltar a ter amizade com a pessoa, conversar numa boa, assim. E tem muita gente que se incomoda com quem é assim. Mas como assim? Essa pessoa fez isso com você? Você perdoou? Você tá sendo amigo? Você tá ali, voltou a seguir no Instagram? Não sei o que, tem toda essa coisa, né? E o perdão é exatamente muito mais sobre a gente, né? Por que as pessoas têm muita dificuldade de perdoar? Porque assim, as pessoas confundem perdão com sentimento. E perdão não é sentimento. Em maneira alguma, por exemplo, uma pessoa que te fez muito mal, você vai achar que você vai acordar no outro dia sentir de perdoar. Não, eu decido. Então, perdão não é sentimento, perdão é decisão. Eu decido por quê? Porque não faz sentido. Eu não quero ficar mal com aquela pessoa. Por exemplo, no seu caso, provavelmente, o teu perfil é uma pessoa que gosta de um ambiente harmonioso. Então, você vai evitar conflito. Isso. Então, tudo bem, né? Lógico, é uma decisão, porque também não é fácil, claro. Mas você prefere justamente para que você se sinta bem. Isso é uma escolha super assertiva. Mas por que as pessoas têm dificuldade? Porque elas misturam essa linha de que eu vou sentir... eu não sei, porque eu não esqueço, né? Não tem como eu apagar essa memória. Mas tem como eu decidir, entender. E também perdoar não é esquecer, não é ter que conviver. A gente mistura muitas coisas, né? Eu tenho que perdoar, eu tenho que conviver com aquela pessoa. Não é assim.
Só que, ao olhar para aquela pessoa, vamos supor que vocês estavam num local e aquela pessoa apareceu. Há um desconforto, há um ressentimento, aí eu preciso analisar, será que houve um perdão mesmo? Porque é uma decisão e o perdão tem a ver comigo. Então, por exemplo, uma pessoa fez algo para mim. Por que eu preciso perdoar? Porque essa decisão tem a ver com os meus sentimentos. Se eu tenho um sentimento ruim sobre alguém, ela fez a pior coisa do mundo pra mim. Ok, eu tenho um sentimento, às vezes, de raiva sobre aquela pessoa. Esse sentimento de raiva, ele está comigo ou com a pessoa? Comigo. Não perdoar e ficar com esse sentimento tá afetando ela? Jamais. Não. Né? Então a gente fala que é como se eu estivesse desejando que a pessoa morresse, mas eu que tô tomando o veneno todos os dias. Então, eu preciso entender que liberar o perdão e decidir é liberar a minha vida. Eu preciso seguir. Se a pessoa fez ou não fez, se tá correto ou não, se vai ser julgado ou não, aí é ela, a vida dela, ela e Deus. Né? Mas eu preciso seguir minha história. Então, quando eu tenho esse entendimento, eu falo, peraí, não faz sentido eu ficar com algo dentro de mim, porque aí eu volto um pouquinho no que a gente conversou. Lembra que eu falei que 98% é nosso inconsciente? Sim. Se eu fico com isso dentro de mim, isso vai interferir nas minhas decisões. Eu vou ser uma pessoa que eu tô com mágoa dentro de mim. Eu estou ali com raiva, com vários sentimentos. Como que vai ser minha vida? Aí a pessoa já fez algo que não foi legal e eu tô lidando com um monte de coisa aqui, interferiu na minha vida, interferiu na minha história, até que ponto isso vale a pena? É verdade. Então eu começo a ter esse entendimento, falo, peraí, tem essa maturidade, igual a gente falou, não precisa conviver, não tem essa, né? Às vezes é uma pessoa que te faz mal, não quer o teu bem, então a gente não precisa. Mas entrega ela ali pra Deus, decide e segue a vida. É isso, né? Eu acho que o que falta muitas vezes pra gente é essa maturidade, né? De entender, de falar, cara, tá tudo certo. E a famosa frase, vida que segue, às vezes a gente fala muito da boca pra fora. Mas é isso, né? É vida que segue. Eu vou seguir o que eu acho que é bom pra mim. Os meus valores, os meus princípios, né? Então, acho que isso faz a gente ser uma pessoa melhor, uma pessoa que cresce e uma pessoa que acaba identificando a sua identidade, né? Isso é legal, voltando um pouco nessa questão da identidade, porque às vezes você nem sabe se você é uma pessoa que é amável, que sabe perdoar, ou se é uma pessoa estressada, uma pessoa, né? E você não sabe nem quem você é. Aí, às vezes, você pergunta pra pessoa, fala um pouquinho de você. Aí a pessoa... falar de mim é muito difícil, né? Sim, a maioria das pessoas tem essa dificuldade super. de falar sobre elas, né? Então, eu acho que o autoconhecimento também ele é muito poderoso. E a terapia, acho que é o melhor caminho, né? Muito. Pra eu isso. acho que esse autoconhecimento... porque, assim, quando a gente tem traumas, essas dores, essas situações, elas vão nos colocando padrões. Então, aquela pessoa que era super amável... ela já se torna amarga, ela já não consegue mais estar perto de pessoas. Ela tem tanto medo de se ferir de novo que ela prefere se fechar. Só que ela não é uma pessoa... Ela é uma pessoa super relacionável e ela acabou se fechando por conta das dores, das dificuldades. Então, realmente, a terapia, a pessoa realmente se curar, né? Se cuidar ali, na verdade... vai fazer sentido para que ela possa avançar, para que ela possa ser ela e não se perder da identidade dela. E assim, trazendo para o âmbito profissional um pouquinho agora, né? Dentro dos ambientes, a gente convive com muitas pessoas diferentes. E tem muita gente que tem dificuldade, né? Geralmente, o pessoal da área da beleza... eu já percebi algumas coisas, assim, que são pessoas que têm muita dificuldade de de estar no lugar. Então, eu tinha um cabeleireiro, ele era maravilhoso, um cara talentosíssimo e tudo, só que ele não conseguia ficar em nenhum lugar. Ele chegava num lugar, ele arrumava confusão, ia para outro, ia para outro, ia para outro. Então, a pessoa nunca conseguia fazer uma carreira profissional brilhante por conta da sua personalidade, né? A gente tem os temperamentos que são diferentes da nossa personalidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dentro do âmbito profissional. Como a gente pode, né, identificar a nossa personalidade, o nosso temperamento e usar isso ao nosso favor dentro da nossa área profissional? A gente fala que existem algumas teorias, né, que trazem que a gente já nasce com o nosso temperamento. Então, ali a nossa primeira infância já começa a trazer características da criança mesmo, sobre qual o temperamento que ela vai ser.
O que muda, às vezes a gente confunde muito, né? Sobre muda um temperamento. Na verdade, essa nova linha, né, que a gente traz, é que se muda a personalidade. Então, por exemplo, uma criança que ela é super alegre e aí ela vive num ambiente de briga, de dificuldade, de que ela não pode... Por exemplo, o pai é totalmente autoritário, ela não pode rir alto, ela não pode ser criança. E aí ela começa a se fechar. Então, a personalidade dela muda. Então, é muito interessante a gente começar a trabalhar isso, esse autoconhecimento, igual você trouxe, de se entender. Como que você é? Quais são suas características? Será que você é assim ou você se tornou assim? Quando eu começo a analisar, fazer questionamentos, analisar o meu dia a dia, eu começo a identificar ali e voltar para mim, né? Voltar para o meu eu, voltar para as minhas características. Por que eu preciso ser de tal forma para ser aceito? Eu não posso ser aceito como eu sou? Aí volta naquela linha que a gente comentou sobre o não. Por que se eu falar não, aquelas pessoas não vão entender? Ou elas não estarão mais perto de mim se eu me posicionar de tal forma? Então, será que essas pessoas precisam estar perto de você? Será que são seus amigos mesmo? Aí começam esses questionamentos e a gente vai entendendo algumas coisas e a gente vai amadurecendo também no processo, né? Com certeza. Bom, eu queria deixar também uma outra pergunta aqui, que essa geralmente é a pergunta que eu deixo para o convidado, mas uma pergunta pessoal, assim. Como é que você gostaria, Bá, que as pessoas lembrassem de você? Olha, pergunta profunda, hein? Profunda. Mas eu falo que eu tenho muito essa linha da minha vida com Deus, né? O meu propósito. E eu falo que o meu maior desejo é as pessoas conseguirem enxergar um pouquinho que seja de Jesus através da minha vida. Eu falo que se eu puder levar a presença de Deus, se eu puder levar o amor dele para as pessoas, eu acho que isso para mim vale muito. Eu busco muito isso. Que para mim não faz sentido não viver aquilo que agrada a ele. Eu tenho muito essa linha. Por isso que eu tenho buscado muito a entender essa questão da espiritualidade, do nosso propósito, porque quanto mais você se encontra em Deus, quanto mais você sabe quem você é, mais você é preenchido. Então, para as pessoas, meu sonho seria realmente, nossa, olha, eu lembro da Bárbara, né? Nem só sobre a profissão, mas eu senti Deus ali de alguma forma, o amor de Deus, aquilo me impactou, a presença do Espírito Santo. Ela carrega algo diferente. E esse brilho não é sobre mim, não é sobre minha carreira, é sempre sobre ele. E com certeza você está no caminho certo, porque quando a gente estava conversando aqui, eu estava observando, olhando você, eu falei, gente, ela tem algo diferente. Então você está dentro do caminho. Que bom, fico né? feliz. E é muito bom a gente poder entender que a gente está dentro do propósito, né? E eu acho que você que está assistindo, que fala, mas eu não consigo. Calma. Vai procurar se conhecer, vai fazer uma terapia, vai buscar essa espiritualidade, que eu acho que você vai encontrar. Todos nós temos essa capacidade, né? Sim. E tá dentro da gente. É só a gente realmente colocar pra fora, ir atrás e buscar. Bárbara, eu quero te agradecer. Quero que você deixe aqui, né, os seus contatos para quem tá nos assistindo também. E deixa aí uma palavra final de encorajamento para quem está nos assistindo hoje. Sim, queria agradecer essa oportunidade, agradecer estar aqui. As minhas redes sociais, doutora Bárbara Kunin, sigam lá no Instagram, falo bastante para a liderança, para as pessoas que estão à frente, que têm muitos desafios. Mas eu quero te encorajar a realmente buscar a sua identidade, buscar quem você é. Você não precisa se comparar com ninguém. Você não precisa achar que você está atrasado ou que algo não aconteceu na tua vida. Existe o seu tempo, existe o seu processo, existe a sua história. Então, confie em Deus, busque o teu propósito. Isso é todos os dias. Não pense que é algo tão difícil. Às vezes você já está nesse caminho, mas não está percebendo. Porque, igual foi falado aqui, é algo de dentro para fora. Então, continue nesse caminho que você vai se encontrar, que você vai se descobrir. E isso vai mudar a tua vida e também das pessoas que estão ao seu redor. Muito bem, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Acompanhem nas redes sociais toda a nossa programação, os nossos vídeos, os nossos conteúdos. Dá aquele like se você gostou desse vídeo e já segue a gente, tá bom? Um beijo para os nossos apaixonados de plantão e até o próximo podcast.